Física avançada. Dualidade onda-partícula. O modelo de partícula. No início, disse Deus, haja luz. E houve luz. O que exatamente? O que é luz? Como ela difere das trevas? Cientistas gregos acreditavam que o próprio olho fosse a fonte de luz. Eles imaginavam que a luz fosse um tipo de descarga. E que essas descargas de luz eram emitidas pelos olhos. Sem os olhos, não haveria luz. Outros acreditavam que a luz não vinha dos olhos, mas sim de outras fontes. Qualquer que fosse a fonte, parecia razoável imaginar que a luz se deslocava. Tentaram medir o tempo que a luz precisava para se deslocar ou propagar. Mas os cientistas não conseguiram observar a propagação da luz. De algum modo misterioso, a luz aparecia em todos os lugares ao mesmo tempo. E isto permaneceu além da compreensão humana até a invenção do telescópio. No final do século XVII, Olaf Römer estudou a luz de Júpiter em vários pontos da órbita da Terra. Suas observações somente podiam ser explicadas supondo que a luz se deslocava atravessando a órbita da Terra em cerca de 16 minutos. Essa é uma distância de mais de 300 milhões de quilômetros. Pelo menos nesse caso, havia uma prova da enorme velocidade da luz. Os cientistas vinham há tempo pesquisando o mundo familiar à sua volta, procurando modelos para ajudar a explicar a propagação da luz. Pouco depois das observações de Römer, o respeitado cientista Sir Isaac Newton emprestou sua fama ao modelo de partícula da luz. O modelo de partícula foi o primeiro a explicar diversos comportamentos importantes da luz. Raciocinando cuidadosamente, Newton teceu algumas hipóteses sobre coisas que não conseguia observar. Ele sabia que sempre que um fluxo de partículas cruza com o outro, ocorrem colisões. Essas colisões fazem as partículas se desviar no cruzamento. Mas não existe prova de que quando dois raios de luz se cruzam, as partículas de luz colidem e se espalham. Newton então supôs que as partículas de luz eram incrivelmente pequenas demais para chegar a colidir. Newton também apresentou uma hipótese sobre o movimento de partículas. Ele tinha observado que partículas em movimento eram atraídas pela gravidade e seguiam uma trajetória curva. Quanto mais rápida a partícula, mais reto o movimento. Newton então supôs que uma partícula que se movesse tão depressa quanto a luz faria o movimento em linha reta ou propagação retilínea. Essa hipótese sobre partículas concorda com experiências sobre luz e sombra. Essas experiências mostram que a luz tende a se mover em linha reta.
O comportamento das partículas pode explicar diversas propriedades bem conhecidas da luz. Partículas em movimento tendem a ricochetear em uma barreira. O ângulo com que uma partícula atinge a barreira é igual ao ângulo com que deixa a barreira. Essa geometria de reflexão pode ser demonstrada com muitas partículas e muitos ângulos. Esse comportamento de partícula é um bom modelo para a luz, porque um raio de luz é refletido por um espelho da mesma maneira. Outro comportamento da luz é a refração. Newton sabia que substâncias transparentes, como a água e o vidro, distorcem a luz. Parece que a luz se desvia ao entrar em um novo meio. Porém, por quê? Newton propôs que partículas de matéria exercem uma atração sobre cada partícula móvel de luz. Essa atração é equilibrada em todas as direções, e assim a luz normalmente se desloca em linha reta, exceto perto da borda de outra substância, como a água. Quando se aproxima da superfície da água, uma partícula de luz encontra uma força de atração mais forte. Isso faz a partícula se desviar para a superfície e se acelerar. Uma vez dentro do novo meio, a maior força de atração puxa igualmente de todos os lados, e, portanto, a partícula de luz continua em uma trajetória reta. Mas Newton não tinha como saber se a luz realmente se movia mais rapidamente na água. Era mais uma hipótese necessária para seu modelo de partícula. A dispersão é outro comportamento da luz. O próprio Newton tinha descoberto essa propriedade da luz. Ele passou luz através de uma fenda para produzir um feixe estreito. Interrompeu o feixe com um prisma. O prisma dividiu a luz branca em bandas de cor. Para explicar esse comportamento, Newton sugeriu que um feixe de luz era uma mistura de partículas de tamanhos diferentes. A superfície do vidro as atrai e as desvia de acordo com seu tamanho. Assim, o prisma separa a luz em raios de partículas do mesmo tamanho. Vemos estes raios como cores diferentes. O modelo de partícula de Newton era prova suficiente? Até Newton foi cauteloso a esse respeito. Mas sua reputação foi suficiente para convencer a comunidade científica. Apesar dos ataques de outro modelo importante, o modelo de Newton sobreviveu e foi aceito por cerca de 2 séculos.